Olá, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Hoje, pessoal, um vídeo, todos, são com a direção de Deus especiais, mas o de hoje é muito especial. E antes de entrar no vídeo, você crê que o Senhor Jesus se sacrificou por você na cruz? Que Ele levou sobre si os seus pecados? Você o recebe como seu único Senhor e Salvador? Mesmo a partir de hoje, você toma essa decisão de pautar a sua vida na palavra de Deus? Buscar agradá-lo ao Senhor Jesus acima de tudo e todos. Então todas as mazelas que estavam na sua vida atrapalhando você até prestar atenção na mensagem, no nome do Senhor Jesus, elas desaparecem agora. Porque o sacrifício foi consumado, o poder das trevas foi destruído, você sabe disso. Então abandona o corpo dessa pessoa já. Fique livre, liberto, liberta, curado, curada, livre de todos os demônios, de todas as perturbações, da insônia, das dores. Você que não enxergava, enxergue. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda, ouça, tenha os seus ouvidos abertos, a sua mente restaurada, a sua saúde restabelecida, para a honra e glória e louvor do Senhor Jesus. Sai a depressão, sai o vazio, sai a perturbação, a mente acelerada, o estresse. Abandona essa pessoa. E você recebe em nome do Senhor Jesus paz, o alívio que Ele tem para você. Respire fundo e agradeça a Deus. Agradeça o Senhor Jesus porque Ele pagou um altíssimo preço por você. Senhor Jesus, envia esse vídeo àqueles que o Senhor tem de enviar, meu Pai. Quer enviar. Fala conosco, nos dê direção, sabedoria. Dirige esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus, nos leva a entender aquilo que o Senhor quer que a gente entenda, meu Pai. Amém. Abre a nossa mente, arranca todo o bloqueio, guarda a nossa atenção, nossos ouvidos para a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, gente? A importância e o significado da Santa Ceia. O que é a Santa Ceia, pessoal? É, digamos, a cerimônia mais importante para um cristão, porque ela simboliza, ela representa o quê? Vamos ver aqui na palavra de Deus, que está escrito, que o Senhor Jesus nos deixa escrito no livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 26, na noite em que ele seria traído por Judas e que ele seria preso e posteriormente crucificado e depois ressuscitou, dando a sua vida em dores terríveis, nu naquela cruz, para nos salvar. E quando comiam, Jesus tomou o pão e o abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então, o pão na Santa Ceia significa e representa o corpo do Senhor Jesus. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, o suco da uva, o cálice na Santa Ceia representa o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado para a remissão de quê? Dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até que aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, preste atenção, pessoal. O pão representa o corpo do Senhor Jesus que foi moído naquela cruz. Ele é Deus em forma humana, que veio a este mundo para quê? Para oferecer, para nos ensinar como viver. Muita gente fica com aquela questão: como é que pode o Senhor Jesus se retirar para orar para o Pai se Ele é Deus? Ele está nos ensinando, pessoal. Nos ensinando a se relacionar com Ele mesmo. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Não podemos entender perfeitamente. Deus é muito grande, mas nós não temos corpo, alma e espírito. Então, o Senhor Jesus, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é um só. Deus se fez carne, como diz João, e habitou entre nós. Então, o Senhor Jesus é o único e verdadeiro Deus vivo. E Ele veio oferecer o seu corpo, que foi moído naquela cruz. Antes de ir para a cruz, já tinha sido espancado no corpo todo. Foi para a cruz nu. Foi crucificado nu, foi apedrejado, jogaram, se eu não me engano, pedras e alguns alimentos nele, cuspiram, deram vinagre para ele beber. Ele que só fez o bem, trouxe a palavra de fé, salvou, curou, libertou,
Pregos enormes, eu creio que pelos pulsos, nos pés, a madeira áspera colando no sangue nas costas, toda rasgada, aberta, dificuldade para respirar. E ele deu o seu corpo e o seu sangue para que aquele que nele crê tenha vida eterna. É lógico que uma pessoa que entrega a sua vida ao Senhor Jesus, se a fé dela sem obras, ela é morta. A pessoa tem que largar o mundo, sacrificar a sua vontade, o seu eu, viver uma vida de santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas ser dizimista, ofertante, e a igreja faz parte da vida do cristão verdadeiro, uma igreja verdadeiramente cristã, não algumas que cometem heresias contra a Bíblia, né? Mas a pessoa tem que reconhecer, até quem está na igreja, quem prega o evangelho, não pode se apoiar nas suas obras, porque a palavra de Deus deixa claro que ninguém será salvo pelo que faz, pelas suas obras. Só há salvação quando eu reconheço e deposito a minha confiança unicamente no Senhor Jesus, reconhecendo que é o sacrifício dele que me torna lavado diante de Deus. Então, por mais que a pessoa seja um pecador ou uma pecadora, como aquele que era um ladrão na cruz, até antes da morte, ela está lavada diante de Deus, do mesmo jeito que uma pessoa que ficou na igreja a vida inteira. E se bobear, quem ficou na igreja, se não vigiar, perde a salvação. Quem está fora se arrepende e vai salvo. Então você tem que depositar, você que quer a salvação, a vida eterna, o perdão dos seus pecados, você tem que crer no Senhor Jesus, que somente pelo sangue que ele derramou, pelo sacrifício do corpo, do sangue dele, é que você se torna lavado diante de Deus. Ele pagou o preço por você. Você tem que aceitar isso, essa verdade. Você tem que entender isso. Você não pode se salvar pelos seus méritos. Muitos vão tomar um choque na hora da morte, que a alma descolar, e ela entrar no mundo espiritual, na eternidade, achando que fui boa pessoa, preguei o evangelho, mas não tinha um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, não priorizava o primeiro amor, a Deus, o relacionamento com Deus, falar com Deus, meditar na palavra, buscar os pensamentos de Deus, né? Não priorizava a sua vida com Deus. E ela achava que o que ela fazia vai salvar. E muitos, infelizmente, naquele dia o Senhor Jesus vai dizer que, em outras palavras, nós pregamos, curamos em teu nome, Senhor. Ele vai falar que não conhece. Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, mais ou menos assim. Porque as pessoas, às vezes, vão tomar um choque porque se fixam no que fazem, se apoiam no que fazem e não no que o Senhor Jesus fez. Então, se você, a partir de agora, não importa a gravidade dos pecados que você cometeu, mas se você, com a sua boca, confessar e na sua mente você decidir entregar-se, entregar sua cabeça, suas ações, passado, presente e futuro, verdadeiramente nas mãos do Senhor Jesus, crendo nele, assumindo ele como seu único Senhor e Salvador e reconhecendo que somente pelo sacrifício dele, do corpo dele, do sangue dele que você é salvo e perdoado, você está, e você confessar e abandonar os seus pecados, você está perdoado. Você vai se consertar com as pessoas e você recebe o perdão de Deus. Você está lavado. Você pode até ser preso por consequência que você fez, mas você está livre por dentro. E depois, com a permissão de Deus, você sai da prisão, mas você está lavado diante de Deus. Se você partir, você vai para o céu na hora. Você vai estar com Deus, você vai receber paz, a vida eterna, a presença de Deus, quando você reconhece que não é o que você faz, embora seja importante e sejam provas da sua fé. Uma fé sem obras é morta. Se eu creio que eu estou diante do Senhor Jesus, eu não posso viver como se não estivesse. Mas eu tenho que reconhecer que é o que Ele fez, não é o que eu faço, que me salva. Olha o que está escrito no livro de Coríntios também. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que beberdes, em memória de mim. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Quando você participa da Santa Ceia, você assume a sua fé de verdade no Senhor Jesus. Você assume Ele como seu único Senhor e Salvador, crendo apenas nele. Nenhum outro nome pode salvar, pessoal. O Senhor Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Quando você crê nele, então você participa da Santa Ceia para se lembrar do preço que Ele pagou por você. Mesmo a gente pecando, às vezes se desviando, já conhecendo a palavra, Ele dá tempo, dá oportunidade. E você então na Santa Ceia
você participa para se lembrar, se faz em memória dele. Quando você mastiga o pão, bebe o suco da uva, o cálice, é para você se lembrar da tamanha entrega que Deus, na pessoa do Senhor Jesus, Deus se materializou, encarnou na pessoa do Senhor Jesus, veio à terra com poder para destruir tudo, mas por amor, sabendo que muitos não vão se arrepender, não vão crer, ele se entregou por todos e ainda dá uma vida inteira de prazo para que a pessoa se arrependa. Já teve o dilúvio, Sodoma e Gomorra, guerras, mas o Senhor Jesus deu mais uma chance para a gente. Nós temos uma vida inteira para crer, para reconhecer que Ele é o Senhor. Olha a misericórdia de Deus como é grande, o amor do Senhor Jesus como é extraordinário. Então, Santa Ceia é para que nos lembremos do sacrifício que Ele fez por nós. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que come este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, a pessoa não deve participar da Santa Ceia brincando, sem decidir entregar a sua vida. Ela deve se analisar primeiro, se examinar. Realmente eu quero? Até agora a pessoa pode ter sido um pecador, uma pecadora, como um ladrão na cruz, que era ladrão. Mas naquele dia ele foi para o paraíso porque ele foi humilde e reconheceu o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. O Senhor, quando entrar no teu reino, lembra-te de mim. Quer dizer, ele creu. E o Senhor Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele está no paraíso. E a passagem dele, o Senhor Jesus, com ele, é usada para evangelizar pessoas até hoje. Então, você tem que se analisar. Você realmente quer ter um compromisso com Deus a partir de hoje, assumir o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, crer que Ele morreu por você, ressuscitou e aguardar a vinda dele e ser usado por Ele para evangelizar as pessoas, a mensagem do Evangelho para que ela se expanda. Então, você pode participar do pão e do cálice, do suco da uva, da Santa Ceia, da mesa do Senhor. Por causa disso, as pessoas que participam indignamente, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Às vezes dormem fisicamente, morrendo, e às vezes dormem espiritualmente, morto, cego, se enganando. Como o Senhor Jesus disse que, quando os discípulos perguntaram sobre o fim dos tempos, e a primeira resposta foi sobre o engano. Então o pior engano é o auto-engano, que a pessoa acha que está bem pelo que faz, mas não tem vida com Deus. Então se analise para participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Amém? Não participe de qualquer maneira. Olha o que está escrito em João 15, a partir do versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. É o que o Senhor Jesus diz aqui em João 15, 13 e 14. Não comparando, é lógico, porque Deus é incomparável. Mas imagine se nós dessemos, você teria coragem de dar a sua vida por uma formiguinha bem pequenininha? Um grãozinho de areia? Um grãozinho de areia, literalmente, da praia. Ele deu o seu sangue, a sua vida, podendo acabar com tudo. A gente erra, falha, e Ele dá a oportunidade para que a gente se arrependa, mude, se volte para Ele. Uma vida inteira. Ninguém tem amor igual a esse. Ninguém faria isso pela humanidade. Ninguém faria isso por um grão de areia, porque nós somos menos do que isso diante de Deus, e Ele fez por nós. Então reconheça, amigo, amiga, o quanto o Senhor Jesus te ama, o quanto Ele deu a vida por você. Deus já sabe de tudo, olha só, do passado, presente e futuro. Ele já sabia que a humanidade tomaria esse caminho e Ele não vai forçar ninguém a mudar. Por isso Ele permite certas coisas aparentemente ruins, porque no final Ele sabe que aqueles que vão ser salvos, isso vai cooperar para que aqueles que vão ser salvos sejam salvos, crendo nele. Tudo que Ele permite, desde a fundação do mundo, Ele decidiu, antes de fundar o mundo, Ele já sabia e decidiu que viria à terra, daria sua vida, seria humilhado, crucificado nu na cruz, diante de todos, ressuscitaria e nos daria a chance de ter a vida eterna. Que amor é esse? Você faria, já sabendo que uma pessoa não vai ser salva, não vai dar valor ao que você vai fazer. Você faria? Às vezes a gente faz um presentinho para a pessoa, se a pessoa não reconhecer, a gente já fica chateado. Imagina dar o sangue, a vida, gemer, sofrer, tendo poder para não passar por isso
e fazer isso para uma pessoa que não vai se arrepender, já sabendo isso, e ainda dá tempo para ela se arrepender, sabendo que ela não vai se arrepender. Olha o amor de Deus como é incomensurável, não tem como medir. E adoraram-na. Aqui está falando no Apocalipse da besta que vai, o anticristo, o falso profeta que vão exigir adoração ao anticristo. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, antes de fundar o mundo, o Senhor Jesus decidiu que daria a sua vida por nós. Ele já sabia o rumo que o ser humano ia tomar. Mas por que Deus não evita de outro jeito? Deus não vai forçar o ser humano. Então, para que o ser humano livremente tome a sua decisão, ele permite o que tem que permitir. Ele sente dor, mas ele permite porque ele sabe que no final, os que vão ser salvos, graças ao sangue dele, que é oferecido, a salvação oferecida pela graça de Deus a todos, mas infelizmente uma minoria dá ouvidos. E você? O Senhor Jesus bate a porta do seu coração agora. Você decide a partir de hoje renunciar a tudo, largar o mundo, largar as más companhias, o pecado. Não importa a gravidade do tamanho dos pecados que você cometeu. O que importa é a sua decisão agora de assumir de verdade o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Se você tomar essa decisão, falar com Ele, confessar os seus pecados, se limpar agora, você estará perdoado e lavado. Então, se essa é a sua decisão, fala com Deus aí agora, do seu jeito. Não precisa ter um modelo. Fala, Senhor Jesus, você já está na presença de Deus, porque o nome dele tem autoridade. Você tem acesso à presença de Deus, direto pelo nome do Senhor Jesus. Confessa os seus pecados. Senhor, eu fiz isso, o Senhor sabe. Mas Ele quer ouvir. O Senhor Jesus quer um relacionamento conosco. Confesse e diga para Ele que você se arrepende, que você não vai fazer mais, que você o assume como seu único Senhor e Salvador. Peça perdão pelos seus pecados. Confesse Ele. Peça para o Senhor Jesus entrar no seu coração. Se lave, se limpe. E se a sua decisão é verdadeira e sincera, o Senhor Jesus já te ofereceu, já te deu perdão na cruz. Não importa as consequências ou quem você foi até aqui, o que importa é que a partir de hoje o Senhor Jesus te lavou dos seus pecados, assim como foi com aquele que era ladrão na cruz. O reino de Deus entra dentro de você e se você decide entregar-se de corpo, alma e espírito, você quer a presença do Senhor Jesus dentro de você, então seja cheio e cheia em nome do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Receba o Espírito do Senhor Jesus dentro de você agora. Receba uma nova identidade. O seu interior é transformado a partir de hoje. Uma nova mente, uma nova pessoa, uma nova Joana, Maria, Cláudio, Antônio, Roberto nasce hoje no reino de Deus. E a partir de hoje você pode participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus na igreja, uma igreja verdadeiramente cristã, e você pode aí participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus para se lembrar do que Ele fez por você. Se você não tem condições de ir à igreja e você faz parte, a partir de agora, da igreja do Senhor Jesus, um pedaço de pão e um pouco de suco da uva, você participa para se lembrar, pode participar para se lembrar do que o Senhor Jesus fez por você. Bom é que participe junto na igreja, assim que possível, tá bom? Então adore ao nome do Senhor Jesus e sempre que participar da Santa Ceia, se lembre do que Ele fez por você. Seja cheia da presença de Deus, louve e adore o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Entregue a sua vida, a sua semana nas mãos dEle. Que a partir de hoje, esse dia 8 de outubro de 2023, por volta do meio-dia e pouquinho, nunca mais saia da sua memória e que você seja uma fonte a jorrar no mundo inteiro, com o Senhor Jesus fluindo em você. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, a sua semana. Até o próximo vídeo. Compartilhe com o máximo de pessoas que puder, para que eles também se inscrevam e assistam ouçam as mensagens, para que frutos sejam dados para o reino do nosso Senhor Jesus. A partir de hoje, você também tem a missão de se batizar nas águas e iniciar como um soldado, uma soldado do Senhor Jesus e levar o Evangelho nas oportunidades que Ele te der, para que o reino de Deus se expanda, não porque Ele precisa de nós, mas porque Ele permite e quer que façamos parte do seu propósito neste mundo de resgatar as almas. Pelo mérito dEle, Ele nos usa, mas a glória é dEle.
Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E Deus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Anunciando, né, pessoal, que Ele morreu e ressuscitou para nos salvar. E que aquele que crê recebe um novo coração através dele. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.